Então, pessoal, vamos lá. Ó. O assunto é difração e interferência. Questão número 15. Considere que uma mãe conversa com o filho no interior da casa. A mãe, que se encontra em sua suíte, consegue ouvir perfeitamente o filho que está no quarto dele estudando para a prova. No entanto, eles conseguem se ouvir, mas não conseguem se ver. A conversa acontece mesmo quando as portas dos quartos estão fechadas. Como você explica esse fenômeno? Pessoal, esse aqui, a 15, né? Vocês devem se lembrar como é que chama o fenômeno, né? É o fenômeno da difração. Então, como informações extras aqui do número 15, né, para complementar, ó, a voz do ser humano ela tem uma frequência de aproximadamente 100 Hz, certo? E a velocidade do som, né? A propagação da onda da voz, né? Velocidade do som, ela é de 340 metros por segundo. Isso vai dar, se a gente utilizar o V igual a lambda vezes F, vai dar 340 igual a lambda vezes 100. Vai dar um comprimento de onda de 3,4 metros. Esse comprimento ele é maior, né, do que o buraco das portas, né? Então, por isso, a difração é possível. É possível. Já que eles não conseguem se ver, por quê? A luz não difrata, né? O comprimento de onda da luz ele é muito menor do que os obstáculos. Então, ele não consegue difratar. Então, a gente consegue ouvir, mas não consegue ver, porque a luz não difrata. Tá bom? Então, essa é a número 15 aí. A 16. A imagem mostra uma caixa de som que está no porta-malas de um carro. É uma super caixa de som, né? Esse sistema emite sons graves de menor frequência, médios e agudos de maior frequência. Quais são os sons que conseguem contornar melhor os obstáculos? Justifique sua escolha. Pessoal, na 16, vamos lá. Para um melhor contorno de obstáculos, as ondas com um comprimento de onda maior, certo? Então, o que acontece? Os sons graves, que são de menor frequência, né? E maior comprimento de onda, porque mantendo-se a velocidade, se eu diminuir a frequência, né? Olha só, analisem comigo. Vamos lá. Um som grave, certo? Ele tem frequências mais baixas. Se V é igual a lambda vezes F, a velocidade de propagação não vai mudar, a velocidade de propagação do som. Se a frequência diminui, o comprimento de onda ele é maior, certo? Então o som grave apresenta uma maior difração, tá? Por esse motivo. Vejam só, tudo permeia, circula a equação fundamental da ondulatória, tá? Questão 16 está aqui. 17.
Ao observar o micro-ondas da figura, é possível enxergar seu interior, o que significa que a luz amarelada atravessa a tela. Os fabricantes desses aparelhos garantem que as micro-ondas que aquecem o alimento não saem por meio do exterior devido à existência de telas com pequenos furos em sua porta. Sabendo que a frequência da micro-onda é de 2,5 GHz, a frequência da micro-ondas, que a da luz amarela é de aproximadamente 510 THz, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitavos. Explique por que a luz sai pela tela da porta e a micro-onda não. Então nós vamos fazer análise em cima do comprimento de onda, né? Partindo da equação V é igual a lambda vezes F. Então, para facilitar, né, lambda é a velocidade dividido pela frequência, né? Então vamos lá. Vamos fazer da micro-onda primeiro. Lambda, a velocidade, 3 vezes 10 a oitava. E a frequência da micro-onda é 2,5 GB. 2,5 vezes 10 a nona. Então isso aqui vai dar aproximadamente 0,12 metros. E agora a frequência da luz amarela, né? Luz amarela. O comprimento de onda dela vai ser 3 vezes 10 oitavo, propagação da onda eletromagnética. E a frequência, pessoal, 510 THz. 510 vezes 10 elevado a 12. Fazendo isso aqui vai dar aproximadamente 0,6 vezes 10 a menos 6 metros. Ou seja, a luz amarela, o comprimento de onda, ele é muito menor do que da micro-onda. Certo? Aí agora a gente analisa a situação. Nós estamos tratando de ondas eletromagnéticas. Quando o comprimento de onda é muito maior que o obstáculo, não vai ter difração, ela vai acabar refletindo. Então, se o comprimento de onda é muito maior que o obstáculo, ele não consegue passar, ele difrata. Então, nós percebemos que, deixa eu pegar outra cor aqui, o comprimento de onda da micro-onda, estão vendo aqui? Ele é muito grande em relação aos furinhos. Então, o comprimento, a micro-onda, ela não passa pelos pequenos furos da tela. Já o comprimento de onda da luz, vejam só, ele é muito pequeno, então ele consegue passar pelos furos, né? Fazendo assim e fazendo com que a gente consiga enxergar lá dentro em função desse comprimento de onda muito pequeno que vai passar pelos furos, tá? Então essa é a explicação para a gente enxergar a luz e a micro-onda ficar, vamos dizer, presa lá dentro, né? Continuando aqui, a 18. Em uma cidade do interior, localizada em um vale de uma região montanhosa, os moradores reclamam que, quando precisam utilizar o celular, eles devem subir para o alto dos morros porque o sinal chega com melhor qualidade somente nesses locais. Considerando essas informações e de acordo com os seus conhecimentos sobre os fenômenos ondulatórios, explique por que a recepção do sinal do celular é melhor em regiões mais altas. Vamos lá. O sinal do celular é uma micro-onda, então ele tem um comprimento de onda muito pequeno, né? Então, se o comprimento de onda é muito pequeno, né? Comprimento de onda aqui bem pequenino,
essa onda, essa micro-onda, ela se propaga praticamente em linha reta. Ela se propaga praticamente reta, porque o comprimento de onda é tão pequeno, né, que ela se propaga. Então a difração dessa onda ela é muito pouca. Então ela tem uma dificuldade em contornar obstáculos, né? Aí você tem lá o alto do morro e tem os vales, né? Então, nos vales, em função desse comprimento de onda baixo, é difícil haver o contorno. Por isso que a telefonia celular, 3G, 4G, 5G, vai aumentando cada vez mais a frequência e o comprimento de onda vai diminuindo. Então, a recepção em locais acidentados que eu digo vales, fica cada vez pior, né? Para resolver esse problema, né, as operadoras de celular elas têm que colocar torres, torres repetidoras de sinal, para tentar atender com mais qualidade esses vales, né? Então, a explicação é essa: é o pequeno comprimento de onda, então o lambda é baixo, então tenha uma baixa difração, que indica uma falha de recepção do sinal nos vales, tá? 19. Dois amigos, André e Pedro, estão fazendo uma atividade de crossfit numa academia. Usando cordas, em certo momento, André produz um pulso no formato de crista. E Pedro, só um minuto. E Pedro no formato de vale, igual está no desenho aqui. Ambos com a mesma amplitude, mas propagantes em sentidos opostos, como mostra a figura. Faça uma representação da propagação dos pulsos na corda nos seguintes momentos, durante a interferência e após a interferência. Vocês se recordam, na aula anterior, aquela animaçãozinha, né? Quando acontecer a interferência, ó, vai ser uma interferência destrutiva. Um está para cima, outro está para baixo, né? Durante a interferência, ó, vamos colocar aqui, eu vou circular aqui. Durante a interferência vai ficar reto, não é? E após a interferência, durante a interferência está aqui. Após a interferência, vou fazer aqui. Eles vão seguir a vida normal, né? Como eu disse. Então, o outro aqui vai ter um aqui embaixo e o outro vai estar lá em cima. Certo? Esse aqui se propagando para lá e esse aqui se propagando para cá. Essas questões 18 e 19. Continuando aqui, a 20. A figura mostra duas ondas sendo produzidas em fases com mesma frequência e amplitude sobre a superfície de um líquido e que se propagam em frente de ondas circulares. Ao analisar com cuidado, você verá que na figura há pontos claros e escuros. Como esses pontos se formam? O que a gente percebe aqui? Olha só. Vamos lá. Pontos claros. Os pontos claros é onde aconteceu uma maximização da amplitude, né? Então houve uma interferência construtiva. O que é interferência construtiva, né, pessoal? Já estudamos anteriormente, né? Duas ondas na mesma fase vão se somar, né? Já nos pontos escuros, acontece a interferência destrutiva. Destrutiva no sentido de acontece o encontro
de dois vales, né? Ou duas, vamos dizer, duas ondas para baixo. Então aprofunda mais ainda. É uma construtiva ao contrário, vamos dizer, tá? Mas é chamada de destrutiva, tá? Beleza? Eu não sei se eu fui claro aqui. Talvez não seja interessante chamar de destrutivo aqui, né? Que o ponto escuro é o seguinte, eu chamei de destrutivo, mas seria o encontro de dois vales, né? Vamos tirar essa palavra destrutiva aqui, que se leva a entender outra coisa. Os pontos escuros, acho melhor a gente chamar ela de construtiva também, só que no encontro de dois vales. Aqui nos pontos claros, construtiva, e aqui duas cristas. Acho que ficou melhor. Duas cristas. Deu para entender? Duas cristas. Seriam duas partes para cima. Certo? Aí a interferência destrutiva fica difícil observar na figura, mas seria o encontro de uma crista com um vale. Seriam algumas linhas aqui no meio, algumas linhas radiais que aconteceria isso, mas é um pouco mais difícil de ver. Estão vendo aqui, ó, algumas linhas diferenciadas aqui, seria interferência destrutiva, tá? Já a 21, vamos lá. Uma pessoa está entre dois alto-falantes que emitem sons de mesma frequência e mesma amplitude, tá aqui, o ouvinte. Nessa situação, é possível existir uma região em que o som é nulo? Isto é, pontos de silêncio? Sim. A resposta da 21 é sim. Podem haver pontos de interferência destrutiva, gerando assim regiões de silêncio. Beleza?